Então aqui é o professor Rodolfo e diz aqui o problema. Utilizando o método das forças, calcular as reações de apoio e traçar os diagramas de forças internos para a estrutura abaixo, que dessa vez é uma grelha. Dada a rigidez de flexão aí 2 vezes 10 a 4 kN/m² e a rigidez de torção GJ 1 vezes 10 a 4 kN/m². Então nós temos aqui os pontos já estão indicados, né? A, B, C, D, E e F. Temos um apoio no ponto B, outro em C, outro em E e outro em F. Primeiro passo, definir o sistema principal que a gente vai utilizar. Então, sistema principal. E aí, dentre as opções para o sistema principal, dada aqui a estrutura original, né? Que tem um apoio em C, um apoio em E, um apoio em F e um apoio em B, a gente poderia escolher como SP, por exemplo, eliminar esse apoio no ponto B, chamando ele então de X1. Esse daqui seria o nosso X1 e o SP ficaria apenas com esses outros três apoios. Isso aqui seria uma possibilidade. Outra possibilidade seria eliminar o apoio de C, permanecendo os outros três. Isso porque é uma vez peristático, né? Eu tenho 4 reações e 3 equações de equilíbrio. Poderia também eliminar a reação vertical do ponto E, no caso seria o nosso X1, também permanecendo os outros 3 apoios, ainda seria isostático e, por fim, poderíamos também, né, uma quarta opção aqui, manter esses 3 e eliminar esse que está aqui no ponto F. Então, esse aqui seria o nosso X1. Essa questão aqui também já foi resolvida em uma aula anterior, ainda no... Não me lembro mais se no formato presencial, se já foi no formato remoto, mas, mais uma vez, o sistema principal geralmente eu deixo a cargo dos alunos escolher e dessa vez o escolhido foi esse daqui. Então, vou resolver a questão utilizando esse sistema principal. Daí eu recomendo que vocês tentem depois, já que a gente já vai ter a resposta ao final do vídeo, né? Tenta depois resolver utilizando um desses três, verifique se as respostas estão iguais ou não. Certamente tem que ser, né? O que vai mudar aqui é que nesse caso, como eu vou resolver com esse daqui, a primeira reação que eu vou encontrar vai ser o VF. E depois, pelo somatório força vertical e somatório de momentos, eu vou encontrar as demais. E aí quem escolher um outro SP deve encontrar o VF só depois utilizando as equações de equilíbrio, né? Nesse caso aqui, a primeira coisa a ser encontrada vai ser o VC, nesse daqui vai ser o VB e nesse daqui vai ser o VE. Em todo caso, vou resolver utilizando esse sistema principal aqui. Então, meu sistema principal, né? Só reescrevendo aqui. Mantém-se o apoio de C, mantém-se o apoio de E, mantém-se o apoio de B. E aqui o VF vai ser a nossa incógnita X1. Então, definido o SP, segundo passo, aplicar o carregamento real no SP. Então, carregamento real no SP, mais uma vez, né? Sistema principal. Restaram só esses 3 apoios. Carregamento real consiste numa carga de 10 kN aqui no ponto A e uma carga distribuída de 5 kN/m aqui nesse trecho CD. Então tá aí a carga. As reações, teremos que calcular VB, VC e VE. Para calcular essas reações, vou usar as equações de equilíbrio da grelha, somatório de força vertical igual a zero, somatório de momentos em x igual a zero, somatório de momentos em y igual a zero. Ainda não defini quem são os meus eixos x e y, mas daí eu vou passar. Vou definir agora. Eu vou passar o eixo x por aqui. Então, esse aqui é o meu eixo x. E aqui está o meu eixo y. Passando aí pelos pontos A, C e E. Então, acho que a gente pode começar aqui pelo somatório de momentos em relação ao eixo y. Somatório de momentos em y igual a zero, porque daí a gente consegue eliminar já o VE e o VC e também essa carga de 10, né? Mas enfim, as incógnitas são os mais importantes, né?
E aí o somatório em y vai ficar igual mais 5 vezes 5 vezes 2,5. No caso, essa carga distribuída vai dar o quadrado fictício aqui no meio. Igual, né? 5 vezes 5, multiplicado pela distância do teu eixo y, 2,5. Então, mais 5 vezes 5 vezes 2,5 e menos VB vezes 5. Menos VB vezes 5 igual a zero, que implica aqui que o VB vai ser igual a 12,5 kN. Então, encontramos o VB. Daí agora a gente pode pegar o somatório de momentos em x. Somatório em x igual a zero. Nós temos aqui mais VC vezes 4. Temos também mais VB vezes 7. Temos menos 10 vezes 7. E temos menos 5 vezes 5 vezes 4. Tudo isso daqui igual a zero. Que implica aí, calculando, já que a gente já tem o valor do VB que foi 12,5, que o VC vai ser igual a 20,625 kN. E por fim, do somatório de forças verticais igual a zero, a gente tem aí VB mais VC mais VE menos 10 menos 5 vezes 5 igual a zero. E como a gente já sabe o valor do VB e o valor do VC, então aqui a gente vai encontrar o valor do VE, que vai ser igual a 1,875 kN. Tem muitas reações, podemos traçar os diagramas, né? No caso, como é o modelo de grelha, a gente precisa do momento fletor e precisamos também do momento torsor. Então, eu vou começar aqui pelo torsor, caso que eu vou chamar aqui de T0. Diagrama de torsor. Em relação, vamos pegar primeiro as barras mais fáceis, né? Em relação aqui à barra, deixa eu marcar os pontos também. Em relação à barra AC, se eu tomar aqui pelo lado de A, olhando pelo lado de A, eu vejo que não tem ninguém torcendo essa barra, então posso dizer que o torsor em AC é igual a zero. Posso fazer também aqui a mesma coisa em relação à barra BD. Se eu olhar ali para o lado de B, eu não tenho ninguém torcendo a barra, então por isso eu já posso dizer também que o torsor na barra BD é igual a zero. Então esse aqui também é zero. O torsor é nulo no caso, né? O mesmo vale aqui para a barra DF. Também eu não tenho nada na parte de F para torcer a barra, então por isso o torsor também é zero. E também eu tenho isso aqui em SC. Só tenho desse lado aqui o VE. O VE não tem capacidade de torcer a barra, né? Porque ele está passando pelo eixo, inclusive. Então essas duas barras aqui também, o torsor é igual a zero. Então zero. E aqui também zero. Daí só resta a barra CD. A barra CD a gente pode calcular pelo lado de C ou pelo lado de D. Acho que fica mais fácil a gente calcular pelo lado de D. Aqui só sobrou o VB. E aí eu vejo que o VB está dando no torsor na barra CD positivo, né? E a intensidade vai ser VB vezes 3. Como o VB foi 12,5, 12,5 vezes 3, 37,5. Então, torsor na barra CD, 37,5 positivo. Então, está aqui o diagrama de momento torsor para o carregamento real. Vamos agora para o momento fletor, né? Então, momento fletor. Eu tenho que extremidade em balanço ou com apoio rotulado, eu já sei que o momento é igual a zero. Então, eu já posso afirmar isso em relação aqui ao ponto A. Está em balanço, é zero. B, apoio rotulado é zero. E, apoio rotulado também é zero. E F, apoio rotulado também é zero. Então, só restou para calcular aí os pontos C e D. Em relação aí aos pontos C e D, isso eu vou fazer com... Eu ia até fazer direto, mas eu vou fazer com mais detalhe aqui. Em relação aqui ao ponto C, eu vou só fazer um rascunhozinho aqui da grelha. Em relação ao ponto C,
eu vou chamar esse ponto aqui de C1, esse aqui vai ser o C2, esse daqui vai ser o C3. E em relação ao ponto D, esse daqui vai ser o D1, esse aqui vai ser o D2, esse daqui vai ser o D3. Então, por exemplo, aqui em relação ao ponto C1, aliás, eu vou... Agora está precisando, né? Aqui no ponto... No ponto não, né? Nas barras AC, melhor, ECA e FDA, FDB, eu vou considerar que eu estou olhando aqui nessa perspectiva. E aí nessa condição, né? Eu tenho que o ponto E vai estar à esquerda, o ponto A vai estar à direita, o ponto F está à esquerda, o ponto B vai estar à direita. Então aqui em relação ao ponto C1, por exemplo, se eu considerar que eu estou olhando à esquerda do ponto C1, o que eu vou enxergar aqui é só... Vou fazer aqui o desenho. Aqui está o ponto C1, quando eu olho à esquerda, eu vejo aqui o ponto E, e nesse caso aqui eu estou vendo a minha reação, que eu estou chamando aqui de VE. Então daqui eu posso dizer momento C1, olhando para a esquerda, estou vendo VE, vou usar a regra da mão esquerda, então momento C1 vai ser igual, mais, né? Fica positivo, mais VE vezes 4, como VE foi igual a 1875, VE vezes 4, 1875 vezes 4, isso aqui vai ser igual a 7,5. Então, vou marcar já aqui o 7,5. Aliás, aqui, diagrama de momento fletor, M0 em kN, né? Então, já tenho aqui o C1. Em relação ao C2, se eu estou olhando nessa perspectiva aqui, C2, se eu disser que eu estou olhando C2 para a direita, no caso eu estou olhando para o lado de lá, tá aqui o ponto C2. Quando eu olho para a direita, o que eu enxergo é só essa barra aqui cortada, né? Com 10 kN lá na extremidade. Então eu posso dizer que eu estou calculando C2 pela direita. Eu vou ter aqui menos 10 vezes 3, então momento C2, negativo, né? Menos 10 vezes 3, então C2 vai ser igual a menos 30. Vou marcar aqui também o menos 30. Então já tenho o diagrama de momento fletor dessa barra aqui, né? Primeiro pedaço e segundo pedaço. Vamos para o ponto... Depois eu faço aqui o C3. Em relação aqui ao ponto D, vamos começar aqui pelo D2. Se eu for calcular o D2 e eu disser que eu estou olhando à direita do ponto D2, o que eu estou vendo aqui à direita do ponto D2 seria só esse apoio B, considerando que eu estou cortando aqui, né? Estou olhando para lá. E aí eu posso dizer que o momento em D2 vai ser igual mais VB vezes 3, né? Como o VB foi igual a 12,5, então 12,5 vezes 3, isso aqui é 37,5. Então aqui 37,5. Positivo. E em relação aqui ao ponto D1, se eu considerar que o D1 eu estou olhando para a esquerda, eu estou vendo só esse pedacinho aqui, né? Então D1 para a esquerda, está aqui o ponto D1. Quando eu olho para a esquerda, o que eu enxergo? Só a barra solta, né? Não tem nada aqui. Então daí eu posso dizer que o momento em D1 vai ser igual a zero. Esse momento em D1 é igual a zero e o F já tinha sido zero, então essa barra aqui, o diagrama de momento fletor, vai ser nulo. Então daí só resta agora a barra CD, e na barra CD eu vou precisar aqui dos pontos C3 e D3. Se eu considerar aqui o ponto C3, deixa eu desenhar aqui o C3, tá aqui o ponto C3, e se eu disser que eu estou olhando para a esquerda, eu vou enxergar aqui os pontos E, C e A, então devo ter alguma coisa assim, né? Aqui está o ponto C3, isso aqui é um comprimento diferencial dx, né? Essa distância é irrelevante. E eu vejo sombreado aqui os pontos A, um atrás do outro no caso, C e E ao mesmo tempo. Aparece aqui para mim o VC, aparece aqui para mim o VE e aparece também a carga de 10. Só que em relação ao ponto C3, todas elas seriam multiplicadas por esse dx. Daí eu posso dizer que o momento em C3 é igual a zero, momento fletor. Se eu quisesse calcular pelo outro lado, eu poderia escrever aqui como C3, e olhando pelo outro lado eu teria a carga distribuída, em cima dessa barra, 5 km por metro, e enxergaria também aqui os pontos
todos juntos aqui, né? O ponto B, o ponto D e o ponto F, e viria aqui também a reação VB. Confiram aí se quiser, mas VB vezes 5 menos 5 vezes 5 vezes 2,5 deve dar a mesma coisa daqui, no caso o C3 igual a zero. O mesmo eu posso fazer aqui também em relação ao ponto D3, se eu considerar aqui o ponto D3 e eu disser que eu estou olhando para a direita, D3 olhando para a direita, eu vou ver aqui o VB e vejo um pedacinho irrisório aí dessa carga distribuída, né? Comprimento dx. Então daí eu posso dizer também que o momento fletor em D3 também é igual a zero. Então eu tenho aqui C3 foi zero e o D3 foi zero. Não posso dizer que a barra é toda nula porque eu tenho carga distribuída, né? Então vou ter que acrescentar aqui o QL ao quadrado sobre 8. Então aqui 0 e 0, mais desce aqui o QL ao quadrado sobre 8. No caso a carga é 5, vão é 5, então 5 vezes 5 ao quadrado dividido por 8. Isso aqui é igual a 15,625. Então tá aqui o diagrama do momento torsor para o carregamento real no SP e o diagrama do momento fletor para o carregamento real também no SP. Então, esse foi o passo 2. Vamos para o passo 3 agora, que é aplicar um carregamento virtual unitário na direção de x1. Que eu vou escrever aqui como x1 igual a 1 no SP. O nosso sistema principal ficou definido como sendo essa grelha. Sobraram esses 3 apoios aqui, né? E daí agora eu vou aplicar uma carga unitária na direção do que a gente eliminou, que no caso foi o VF, né? Então aqui eu vou colocar um carregamento unitário. Novamente, preciso calcular as reações de apoio para calcular os diagramas. Então deixa eu dar nome aqui aos pontos de novo, né? A, B, C, D, E e F. Para calcular as reações, eu vou novamente utilizar as equações de equilíbrio. Somatório de força vertical igual a zero, somatório de momentos em x igual a zero, somatório de momentos em y igual a zero. E vou usar os mesmos eixos que eu usei para o carregamento real. Chamei esse daqui de x e esse daqui de y. Então, começando aqui, aliás, o VB eu estou vendo aqui já que vai ser para baixo, vou colocar para baixo. O VC eu acredito que vai ser para cima, então vou colocar para cima, e o VE eu acredito que vai ser para baixo, eu vou colocar para baixo. Vamos calcular e ver se os sentidos estão corretos, né? Se porventura tiver algum errado, eu corrijo o sinal depois. Então, começando aqui pelo somatório de momentos em y, que daí eu elimino o VE e o VC, somatório de momentos em y, eu vou ter aqui 1 vezes 5, essa distância aqui era 5, né? Lá na minha estrutura original. 1 vezes 5. Vou considerar esse sentido aqui como sendo o meu sentido positivo. Então, no caso aqui, eu teria menos 1 vezes 5 e tenho mais VB vezes 5 igual a zero. O que implica aí que o VB vai ser igual a 1, né? Então, agora eu posso ir para o somatório e o sentido realmente é para baixo, né? Somatório de momentos em x igual a zero. Somatório de momentos em x igual a zero, eu tenho agora mais, considerando esse sentido aqui como positivo, né? Mais VC vezes 4 e menos VB vezes 7 igual a zero. VC vezes 4, VB vezes 7 igual a zero, que implica aqui que, já que o VB é igual a 1, o VC vai ser igual a 1,75. E do somatório de forças verticais igual a zero, eu tenho aqui menos VE, mais 1, mais VC, menos VB, igual a zero. Como eu já sei o valor do VB e do VC, vou encontrar aqui que o VE é igual ao VC, 1,75. A diferença aqui, né, do VC e o VE é que o VC é para cima e o VE é para baixo. Então já tenho aqui as reações do virtual. Tenho as reações, posso traçar os diagramas, né? Então,
Diagrama de momento torsor, T1. Unidade só vai ter unidade de comprimento, porque a força é virtual, né? Então, diagrama de momento torsor. Ficou torto, né? Mas vale o desenho aí. Diagrama de torsor. Eu tenho a barra C. Se eu olhar pelo lado de A, eu vejo que eu não tenho torção, então a C é nula. A mesma coisa vale também para a barra BD. Se eu olhar pelo lado de B, eu não tenho ninguém para fornecer torção, então BD também é nulo. O mesmo vale aqui para FD, também não tem ninguém para fornecer torção. Eu estou vendo a carga de 1, mas ela não dá torção, né? Porque ela está passando pelo eixo da barra. E o mesmo vale também aqui para a barra ED. Então, novamente eu tenho que essas 4 barras aqui, o torsor vai ser igual a 0. E aí só resta para calcular o torsor a barra CD. Então, torsor em CD, posso calcular pelo lado de D, como eu posso calcular aqui pelo lado de C. Eu vou calcular pelo lado de C. Pelo lado de C, eu tenho aqui que o torsor vai ser igual, posso dizer, né? Menos VE vezes... Que distância é essa? Menos VE vezes 4. Como o VE foi igual a 1,75, 1,75 vezes 4, então o torsor em CD é igual a menos 7 metros. Então aqui eu tenho menos 7. Então, torsor T1. Então, um diagrama de momento fletor M1. Diagrama de momento fletor M1. Novamente está aqui a minha grelha. Fletor. Bora lá, na extremidade que está em balanço ou que está rotulada com apoio do primeiro, como é o caso aí dos pontos A, B, E e F, eu já posso dizer que é 0. Então, aqui é 0, né? Aqui é 0 também, aqui é 0, aqui também é 0. Seguindo os mesmos pontos que eu fiz lá quando eu tracei o real, deixa eu só lembrar aqui, né? Como foi que eu chamei? Vou marcar eles aqui também. Esse aqui foi o ponto C1, esse aqui o C2, esse aqui o C3, D1, D2 e D3. Lembrando também, né, que eu considerei que eu estava olhando essas barras que estão inclinadas aqui, né, na minha perspectiva. Dessa maneira, então o ponto E está na esquerda, o ponto A está na direita, F está na esquerda e B está na direita. Então eu posso dizer aqui o ponto C1 olhando para a esquerda, eu só vejo aqui o VE. Então no caso aqui eu vou ter VE vezes 4, VE vezes 4 negativo, né? Então esse aqui vai ficar igual a menos 7. Aqui eu tenho menos 7. O ponto C2. C2, se eu olhar para a direita, eu não estou vendo carregamento nenhum. Então eu tenho que C2 igual a 0. Como C2 igual a 0 e o ponto A foi 0, então indica que essa barra aqui é nula. O ponto D2. D2, se eu olhar para a direita, só estou vendo aqui o valor do VB. Então eu vou ter pela direita, né? Vai ficar negativo o momento fletor, menos VB vezes 3. O VB foi igual a 1, então isso aqui vai ser igual a menos 3. O ponto D1. D1, se eu olhar para a esquerda, eu só vejo aqui a carga de 1. E aí, no caso, vai ser positivo o momento fletor, né? 1 vezes 4. Isso aqui vai ser igual a mais 4. Então, tá aqui o fletor do ponto D1. Em relação ao ponto C3, C3, se eu olhar para a esquerda, eu vejo aqui o VE e o VC, mas eles não dão um momento fletor em C3. Então, daí, o momento fletor em C3 é igual a 0. A mesma coisa eu posso dizer também do D3. Se eu olhar para a direita, também eu não tenho ninguém dando fletor. Então, eu posso dizer que essa barra aqui, o fletor é nulo, né? Então, tá aqui o diagrama do momento torsor T1 e o diagrama do fletor M1. Como eu já tenho agora os
diagramas, né, tanto do carregamento real quanto do virtual, na direção de x1, eu posso agora fazer as combinações para jogar na equação de compatibilidade e calcular qual é o valor de x1. Então estão aqui os carregamentos reais e os diagramas reais, no caso, e os diagramas virtuais. Eu vou dar um corte no vídeo agora, porque eu vou passar limpo esses diagramas para ficar mais fácil de enxergar a combinação. Beleza? Aí a gente volta em 2 segundos. Então, voltando aqui está um resumo do que a gente já fez. Diagrama de momento fletor para o carregamento real. Diagrama de momento torsor para o carregamento real. Fletor para o carregamento virtual, x1. E torsor para o carregamento virtual, x1. Agora nós vamos aí agora para o passo 4, que é resolver lá a equação de compatibilidade. A grelha é uma vez hiperestática, então a equação de compatibilidade vai ser Δ 0 mais Δ1 x1 igual a 0. O Δ 0 vai ser dado aqui pela integral de m1 m0 dividido por EI mais a integral de T1 T0 dividido por GJ. Então isso aqui vai ser igual. A integral de m1 com m0 vai ser combinar esses dois, né? Aliás, eu não coloquei aqui, foi o nome dos pontos, né? A, B, C, D, E e F. Então, em relação aqui à barra B, a combinação é nula, né? Porque um dos diagramas foi nulo. Em relação à barra EC, nós temos aqui triângulo com triângulo. E aí a combinação de triângulo com triângulo, 1/3 MAMB vezes L. Então, isso aqui vai ser igual a 1/3 MA, 7,5, MB, menos 7, vezes L. O comprimento da barra é C, é igual a 4 metros, então vezes 4, dividido pelo EI. Foi dito no enunciado que o EI era 2 vezes 10 a 4. Então, 2 vezes 10 elevado a 4 foi a barra C. A barra CD é igual a 0, né? Porque esse aqui foi nulo no virtual. A barra FD também vai ser igual a 0, porque esse aqui também foi nulo, logo dessa vez agora no real. E a barra BD, novamente aqui a gente tem triângulo com triângulo, então de novo, mais 1/3, 37,5, vezes menos 3, vezes o comprimento da barra, essa barra aqui é 3 metros, dividido pelo EI, que é 2 vezes 10 elevado a 4. Então foi o momento fletor. Em relação ao torsor, a barra C, 0, a barra C é 0, essa aqui também é 0, essa aqui também é 0, então sobrou essa aqui do meio, que é a barra CD. A barra CD, a gente tem aí retângulo com retângulo, e retângulo com retângulo, MAMB vezes L, nosso caso aqui, TATB vezes L. Então vai ser mais 37,5 vezes menos 7, vezes o comprimento da barra CD, foi dito que era igual a 5 metros, dividido pelo GJ, que foi indicado na questão como sendo 1 vezes 10 elevado a 4. Então daqui a gente tem que o Δ 0 vai ser igual a, resolvendo essas contas aí, menos 140,375 vezes 10 elevado a menos 3 metros, no caso. E o Δ1 vai ser dado pela integral de M1 com M1, dividido pelo EI, mais a integral de T1, T1, dividido por GJ. M1 com ele mesmo, aqui a gente tem na barra EC triângulo com triângulo, então 1/3, menos 7, vezes menos 7, vezes 4, dividido por 2 vezes 10 elevado a 4, que é o valor do EI, 0, 0, de novo aqui triângulo com triângulo, então mais 1/3, menos 3 vezes menos 3, vezes 3, que é o comprimento dessa barra, dividido por aí, que é 2 vezes 10 elevado a 4, mais, de novo, triângulo com triângulo. Então, mais 1/3, vezes 4, vezes 4, vezes 4, que é o comprimento da barra,
dividido pelo I, que é 2 vezes 10 elevado a 4. E o T1 com T1, 0, 0, 0, 0. Só sobrou isso aqui, né? Retângulo com retângulo, então mais menos 7 vezes 5, que é o comprimento dessa barra aqui, dividido pela rigidez da torção, que foi dito como 1 vezes 10 elevado a 4. Então, daí aqui a gente tem que o ΔI vai ser igual a 29,283 vezes 10 elevado a menos 3. Isso aqui é um deslocamento real, de fato, né? Esse deslocamento aqui seria em metro também, só que como a gente aplicou uma carga unitária, seria o equivalente a dizer que desloca 29 milímetros para cada quilonewton que a gente estiver aplicando. Então, retornando aí a equação, ΔI mais ΔI x1 igual a zero. A gente tem aqui ΔI menos 140,375 vezes 10 elevado a menos 3, mais ΔI foi 29,283 vezes 10 elevado a menos 3, x1 igual a zero. 10 a menos 3, 10 a menos 3 eu posso cortar um com o outro. E aí eu encontro aqui que o x1 vai ser igual a 4,79 kN. Aí nesse ponto a gente volta agora lá no começo. E lá no começo a gente tinha dito que o x1 seria o valor da reação VF. Uma vez que a gente encontrou aqui x1 igual a 4,79, significa que o VF é igual a 4,79. Como foi positivo, inclusive, né, o VF vai ser para cima aí com o valor de 4,79. Então esse foi o passo 4. E aí a gente fecha a questão agora, vamos 5. Calcular as reações e os diagramas, com a condição agora que a gente já sabe que o VF é igual a 4,79 kilonewtons. E aí, novamente, agora para calcular as demais reações, VB, VC e VE, VB, VC, eu acho que o VE vai ficar para baixo. E o VE a gente utiliza mais uma vez, né, as equações de equilíbrio. Somatório, forças verticais igual a zero. Somatório de momentos em relação ao eixo x igual a zero. E somatório de momentos em relação ao eixo y também igual a zero. Os eixos x e y eu vou considerar os mesmos que eu considerei ao longo da solução. Esse aqui é o meu x e esse daqui é o meu eixo y. Então, também seguindo o mesmo roteiro, somatória de momentos em y igual a zero. Eu tenho aqui mais 5 vezes 5 vezes 2,5, que é essa carga distribuída. Daí eu tenho menos VB vezes 5. E tenho também menos VF vezes 5. O VF a gente já sabe que é 4,79. Então, nesse caso aqui, a gente vai encontrar o valor do VB, que vai ser igual a 7,71 kN. Temos a segunda reação. Daí a gente pode ir agora para o somatório de momentos em x igual a zero. Somatório de momentos em x igual a zero. Nós temos aqui VB vezes 7 mais VC vezes 4 menos 5 vezes 5 vezes 4 e menos 10 vezes 7 igual a zero. Como a gente já sabe o valor do VB, agora a gente encontra o VC, que vai ser igual aí a 29,01 kN. Então tá aqui o valor do VC. E por fim, do somatório forças verticais igual a zero, a gente tem agora menos 10 menos 5 vezes 5 mais VB mais VF. Coloquei o VE para baixo, então menos VE. Esqueci de alguém? Menos 10 menos 5 vezes 5 mais VB mais VF menos VE. Só isso, né? Faltando VC, mais VC.
mais VC igual a zero. A gente já sabe o valor de VF, VB e VC, então a gente vai encontrar o valor do VE. VE que é igual a 6,51 kN. Então, estão aqui as nossas reações, né? VF 479, VB 771, VC 2901 e o VE 651. Temos as reações, podemos traçar os diagramas. Então, começando aqui pelo diagrama de esforço cortante. Acho que dá para fazer todos aqui. Diagrama de esforço cortante. Vou colocar aqui os apoios. Eu vou fazer o torso aqui do lado também. Eu deixo um espaço maior para o fletor. Diagrama de esforço cortante. Começando aqui pelo ponto E. E aí vale lembrar também que eu disse ao longo da solução que eu estava olhando essas barras SA e FDA assim, né? Então daí, mais uma vez, o ponto E está na esquerda, A está na direita, F está na esquerda e B está na direita. Então eu vou começar aqui pelo ponto E, e eu vou dizer que eu estou olhando sempre para a esquerda. Então eu tenho aqui cortante em E 0, aí eu vou de 0 para menos VE, então 0 eu vou para menos 6,51. Menos 6,51 segue constante, né? Porque aqui eu não tenho carregamento aplicado. Então aqui menos 6,51. Saindo aqui do ponto C, que eu acho que eu chamei de C1, né? E indo aqui para o ponto C2, entraria aqui no cortante. Seria menos 6,51. Aí mais VC, menos 5 vezes 5, mais VF e mais VB. Não vou me dar o trabalho de fazer essa conta, não. Vou tomar agora, saindo lá do ponto A, para fechar essa barra. Aí eu posso dizer que A depois vai ser igual a zero e o A antes vai ser igual. Agora eu estou olhando para a direita, carga para baixo da cortante positiva, então aqui eu tenho mais 10, né? Fica mais fácil para mim. Como eu não tenho carga distribuída, eu sei também que isso aqui é constante. Então tá aqui o diagrama, se fosse cortante para essas duas primeiras barras, né? Constante menos 6,51, constante de mais 10. Deixa eu fazer logo aqui a barra F, depois eu finalizo quando meio. Então a barra F, eu saio aqui com mais 4,79. Sigo constante com o valor de 4,79. Então até aqui eu tenho 4,79. E na barra DB, poderia sair de 4,79 agora e dizer, né? Quando eu pulo daqui para cá, que eu passo a ver tudo isso daqui, então eu teria mais 4,79. Menos VE, mais VC, menos 10, menos 5, vezes 5. Mas aí, nesse caso aqui, eu vou começar pelo ponto de B também, que eu acho que é mais fácil. Então, aqui eu vou de 0 a menos VB. VB que foi 7,71, então, menos 7,71. E sigo constante com esse valor, porque eu não tenho carga distribuída na barra, né? Até chegar aqui. Então, tá aqui menos 7,71. Pronto, daí só falta agora a barra do meio, né? Pra gente fazer o cortante. Que no caso é o ponto que eu chamei de C3. Esse cortante C3, se eu calcular pela esquerda, eu posso dizer que o cortante C3 vai ser igual a menos VE mais VC menos 10. O VE foi igual a 6,51. Então, tenho menos 6,51. Cadê o VC? VC foi 29,01. Então, mais 29,01 e menos 10. Então, isso aqui é igual a 12,5. 12,5 kN. Então, nesse ponto aqui eu tenho... Eu vou fazer com escala diferente que para dar colocar os dois aqui, tá? Então, aqui eu tenho 12,5. Menor do que 10, né? Mas é porque a escala é diferente, tá?
Então aqui eu tenho mais 12,5 e lá no ponto D eu vou ter 12,5 menos 5 vezes 5, no caso 12,5 menos 25, eu vou para menos 12,5. Então aqui eu tenho menos 12,5. Então aqui mais, não vou nem pintar isso aqui para não dar muita bagunça, né? Então aqui 12,5 para menos 12,5. O cortante máximo foi exatamente no meio, né? Quando a gente for fazer o fletor, basta colocar o Q ao quadrado sobre 8 e já fica resolvido. Então tá aqui o diagrama de força cortante. Diagrama de momento torsor. Mais uma vez, né? Eu tenho a barra CE nulo. Tenho também aqui a barra CA também nulo, porque a carga de 10 não dá torsor, se eu olhar para o ponto A. DB também vai ser nulo, porque VB não dá torção. Também, novamente, né? Tenho aqui que o DF também vai ser nulo. E aí só resta, mais uma vez, calcular o torsor na barra CD. O torsor na barra CD, posso calcular aí pelo lado de C ou lado de D. Acho que tanto faz, né? O trabalho vai ser o mesmo. Então, vou calcular aqui pelo lado de D. Então, torsor CD, posso escrever aqui como sendo mais VB vezes 3 e menos VF vezes 4. Então, VB vezes 3 menos VF vezes 4. VB foi 7,71. 7,71 vezes 3. VF 4,79 vezes 4. Então, isso aqui é igual a 3,97 kNm positivo, né? Vou colocar de azul. Então, 3,97. Então, tá aqui o diagrama de força cortante e o diagrama de momento torsor. Só fica faltando aí o fletor agora. O diagrama de momento fletor. Bora lá. Extremidade com apoio do primeiro ou em balanço é 0, isso não muda, né? Então, 0, 0, 0 e 0. O ponto C, que eu chamei antes de C1, se eu calcular pela esquerda, eu vou ter aqui menos VE vezes 4. Então, menos 6,51 vezes 4. Eu vou aqui para menos 26,04. Menos 26,04. O fletor em C2, se eu olhar para a direita, eu só enxergo aqui menos 10 vezes 3, então menos 30. O D1, momento em D1, olhando para a esquerda, eu vejo aqui VF vezes 4, então 4,79 vezes 4, 19,16. Positivo, inclusive, né? 19,16. E o D2, olhando para a direita, eu vejo VB vezes 3. Então, VB vezes 3, 7,71 vezes 3, 23,13. Aliás, eu não coloquei o título aqui, né? Acho que eu só falei. Que é o diagrama de momento fletor em kN/metro, né? 23,13. Novamente eu tenho que C3 vai ser igual a 0. Tenho também que D3 vai ser igual a 0. E aí aqui é só acrescentar agora o Q ao quadrado dividido por 8. Que a gente já tem calculado, mas eu já esqueci. 5 vezes 5 ao quadrado dividido por 8, que é igual aí a 15,62. Vou colocar com duas casas só dessa vez. Então tá aqui o diagrama de momento fletor. Então não.
Diagrama de fletor, diagrama de torsor, diagrama de esforço cortante e as reações de apoio. VF 439, VB 771, VC 2901 e o VS 651. Essa foi grande, hein?